Fiz horas extras. Quanto tempo a empresa tem para me dar a folga, parcial ou integral, para compensar essas horas extras que eu fiz? De modo que se ela passar desse prazo, ela é obrigada a me pagar essas horas extras? Essa é a sua dúvida? Essa dúvida que a gente recebe muito aqui no escritório virou tema de vídeo. Então a gente trouxe aqui para o nosso canal, resolveu gravar, explicar para você. Saiba que existem algumas regrinhas dentro dessa pergunta, eu vou explicar todas elas ao longo do vídeo e você vai ter a resposta ao final desse vídeo sobre quanto tempo a empresa tem para fazer a compensação das suas horas extras. Vamos lá? Pessoal, muita coisa mudou sobre a regra de compensação de horas extras depois da reforma trabalhista. Basicamente, depois da reforma trabalhista, eu vou explicar quais são as regras, tá? Depois vou dar um alerta no final disso. As regras são as seguintes: se eu fizer horas extras, a empresa ela pode compensar essas horas extras através do sistema banco de horas, que agora ele pode ser até tácito. O que significa tácito? É que ele não é escrito. Mas assim, doutor, eu não assinei nenhum banco de horas, nenhum acordo de compensação, não importa. A reforma trabalhista está dizendo que mesmo que não tenha nada assinado, as horas extras feitas podem ser compensadas no mesmo mês. Se for tácito, se não tiver nada escrito, essa compensação tem que ser no mesmo mês. Então eu fiz hora extra no dia 1 ou no dia 20, a compensação tem que ser até o dia 31 daquele mesmo mês. A lei ela é muito clara sobre isso. Porém, se a empresa passar um acordo escrito de banco de horas, de compensação de horários, mesmo que não tenha participação do sindicato, o prazo de compensação agora ele passa para 6 meses. Então isso é contado da data em que eu fiz hora extra. Então imagina, dia 1º de janeiro, tô lá trabalhando, primeiro dia do ano, que tristeza, mas tô lá trabalhando, dia 1º do ano, fiz horas extras. E eu tenho um acordo assinado de compensação de horas. Essas horas extras do dia 1º, elas têm que ser compensadas com folga até o dia 1º de junho. Contei certo? 1, 2, 3, 4, 5... Não, o mês 6 também conta. Então até 1º de julho. Se lá no dia 30 de junho eu recebi uma folga para compensar as horas extras do dia 1º de janeiro, tá ok. Foi compensado de forma válida dentro do período dos 6 meses. Então a gente já consegue perceber aqui, né, pessoal, que existe um prazo enorme para compensar as horas extras, porque 6 meses é muito tempo. Agora tem um prazo ainda maior. Se esse acordo de banco de horas ele for assinado com o sindicato. Então, a empresa, junto com o sindicato, fez um acordo coletivo de compensação de horas, de banco de horas, para afetar todos os trabalhadores dela. Esse prazo de compensação ele salta para 1 ano, 12 meses. Então, quem já achava que o prazo de 6 meses era longo, agora com prazo de 12 meses, pode esquecer. A possibilidade de passar horas positivas no seu banco de horas e não ter sido compensada é muito remota. Essa possibilidade. De qualquer forma, você está informado e sabe o seu direito. Prazos de compensação: 1 mês, 6 meses e 1 ano. Agora eu venho com os alertas que eu falei que iria fazer. Quais são os alertas? Essas regras que eu expliquei são regras depois da reforma trabalhista. Essas regras, muitas delas estão sob discussão na justiça. Pode acontecer de alguma dessas regras ser invalidada, tá? E o que eu estou dizendo nesse vídeo hoje que é a regra, daqui a 6 meses já não funciona mais. Então, sempre procure a informação mais atualizada, consulte o seu advogado de confiança para ter certeza ao tomar as decisões no seu caso específico. Esse vídeo ele pode ser útil para a dúvida que chegou agora aqui no escritório, pode ser válido por 1 mês, ou por 1 ano, ou por 5 anos, mas ele também pode mudar daqui a 1 ano. Depende das alterações de leis que nós vamos enfrentando aqui ao longo do tempo, para a gente chegar nas melhores informações, as mais atuais. Afinal de contas, a lei no Brasil e as decisões judiciais mudam muito as regras que a gente tem por aqui, não é verdade? Agora uma dica. Essa dica eu deixei mais para o final porque realmente ela é importante. Ela vem da prática, ela vem desses anos de advocacia que eu tenho aqui
E essa dica diz respeito a uma compensação que ela não está nem no banco de horas. Ela não é mensal, não é semestral, não é anual. Pela própria regra da CLT, antes mesmo da reforma trabalhista, são consideradas horas extras aquelas que passarem da minha carga horária diária e também semanal. Então, se eu fizer hora extra numa segunda-feira ou numa terça, mas eu trabalho menos na quinta e na sexta, por exemplo, dentro da semana eu posso ter compensado as horas extras. E aí, gente, eu não preciso de acordo escrito, acordo tácito, sindicato, nenhuma das regras que eu falei. E esse assunto que eu falei aqui, ele é garantido antes mesmo da reforma trabalhista. Então, ele não tem um perigo de ser alterado tão cedo. É uma regra muito sólida dentro dos direitos trabalhistas, entenderam? Fiz horas extras na segunda-feira, ou não, trabalhei menos na segunda-feira, fiz horas extras na quarta. Mas como eu estava devendo na segunda, uma coisa compensou a outra. A empresa tem que me pagar as horas extras que eu fiz na quarta-feira? Não, porque essas horas já estão compensadas dentro da mesma semana. A semana é o ponto-chave, tá? É o ponto de partida. A gente sempre, quando olha um caso, o primeiro ponto de partida é quantas horas extras tem na semana. Porque se na semana passou, agora nós vamos ver no mês e depois nos 6 meses se tem banco de horas ou se não tem. Mas o ponto-chave é, se nem passou de horas extras na semana, não se preocupe com as regras do mês ou dos 6 meses, porque a semana ela prevalece sobre tudo, tá? Essa era a dica final que eu deixei assim para quem realmente ficou até o final e estava muito interessado na resposta que tinha sobre essa pergunta. Espero ter ajudado vocês de alguma forma com informação útil. Digo aqui e repito sempre, lembre sempre de consultar o seu advogado de confiança para ter a consulta específica para o seu caso. Essa é a melhor forma de administrar os seus direitos, tá bom? E se ficarem dúvidas sobre esse vídeo, deixa aqui nos comentários que a gente vai procurar ler e responder. Não se esqueça de clicar no botão de gostei, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser lembrado sobre os próximos vídeos que a gente posta aqui neste mesmo canal. Tá bom? A gente se vê então nos próximos vídeos. Até lá. Tchau!